Já vou chamar a Marina aqui. Eu sei que tá todo mundo, uau, tipo choque, né? Vamos continuar o choque, então. Má, estou muito feliz que você veio aqui. Bem-vinda. Bem-vinda, por favor. Eu vou fazer um... Não, tá bom aqui. Vamos continuar a pancada na cabeça. Vamos continuar a pancada. Gente, a gente já acabou de conhecer várias pessoas fantásticas, né? Então, vocês ouviram da Beta no começo do dia. Vocês ouviram do Pão e Caviar, como tudo pode ser negócio. Acabamos de falar um pouco com o Geraldo. Eu estou muito feliz porque o que acontece? Olha só como esse mundo é, né? E olha só como é cíclico mesmo. A Marina tem um perfil que eu seguia já no Instagram. Então, esse ano, não sei se a Marina sabia disso, mas eu quase escrevi um livro de poesia. De verdade, eu quase lancei um livro de poesia. Você sabia disso? Eu não te falei ou não? Bom, eu quase lancei um livro de poesia e para poder lançar um livro bom, eu gosto de procurar pessoas que me inspiram. Então, eu peguei algumas pessoas que me inspiravam. Alguns de vocês devem seguir um cartão, tem um cartão, alguns devem seguir o blog do Lucão, alguns devem seguir Pó de Lua, alguns devem seguir Eu Me Chamo Antônio. O que eu fiz? Eu mapeei alguns e eu falei, eu quero conhecer todos ao vivo, porque se eu vou escrever um livro de poesia, eu quero aprender. Era um projeto maior, que tinha algumas coisas que eu ia aprender, dentre elas poesia. Eu ia mostrar o processo de aprender, da pior até como foi sair no livro. E eu queria aprender com eles. E eu fiz uma busca, e um dos perfis que eu adorei, que não era... Não, eu procurei só poesia, procurei frases legais, procurei design legais, foi o da Marina. E, bom, beleza, o tempo passou, ela não conhecia, e 2 ou 3 meses atrás eu fui fazer uma palestra na Casa TPM, que é da Trip para mulheres. E assim, era até uma palestra menor, não estou acostumada com aquele tamanho de palestra. Foi até um negócio meio que eu não sei como eu fui parar naquilo, na verdade. E assim, eram só assuntos. Tinha sexóloga lá. Eu falei, mas o que eu vou falar do Vale do Silício? Entendeu? A galera estava lá para aprender um negócio mais tenso, assim, né? Mas beleza, lá fui eu com a minha palestrinha do Vale do Silício. E foi legal, foi super legal. E na hora da saída, eu só vi uma pessoa me seguindo, tal, não sei o que. Eu falei, beleza, entrou no elevador. E era a Marina. E ela me trouxe um quadrinho que eu achei lindo. Eu tenho aquela frase que eu gosto muito, tudo é possível se você se dedicar de cabeça e coração. E ela tinha feito um quadro, mas escrito de uma forma absurdamente linda, que está no meu escritório hoje. E daí que eu liguei, que ela era a Marina do perfil que eu seguia de uma caligrafia linda. E, bom, para mim foi uma alegria. Ela falava que era uma alegria para ela e eu achava que era uma alegria para mim, né? Então, assim, foi super legal. Eu comecei a seguir mais de perto e eu comecei a conhecer um pouco mais da história dela. E eu queria trazer um pouquinho da história para vocês, porque eu acho que é uma história de, às vezes, a gente pensa, pera, eu quero me reinventar, mas para reinventar eu tenho que matar o que eu faço. E não é assim. Não é assim. Você tem como se reinventar dentro do que você já sabe, mesmo sendo novo e conseguindo interagir com as novas mídias também. Então, estou muito feliz de você estar aqui hoje. Na verdade, ela foi a primeira a chegar hoje aqui. Depois a gente vai subir lá. A gente fez um espaço lá onde tem a parede das sacadas e a mesa das sacadas. Quem escreveu, obviamente, foi a Marina. Imagina eu escrevendo, né? Ficou lindo, vocês vão ver a caligrafia. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui. Quantos anos você tem? Eu tenho 26 anos. 26 anos. 26 anos. E você se formou arquiteta? Isso, eu fiz arquitetura e urbanismo na Belas Artes aqui em São Paulo. Eu me formei faz 4 anos. Então, já tem uns 7 anos, mais ou menos, que eu trabalho com arquitetura. Eu fiz estágio em vários escritórios, em empresas diferentes. Escritório muito pequeno, de meia dúzia de pessoas, em empresas de 300 funcionários. E agora eu estou aqui, rabiscando. Rabiscando. Vamos lá. Então, qual foi a razão que te levou para a arquitetura? Você já gostava de rabiscar? Como que era isso? Já. Eu sempre gostei muito de desenhar desde criança. Quando eu era criança, eu nunca tive uma visão assim de eu vou ser arquiteta, vou ser isso. Tem criança que às vezes já nasce, né, falando que vai ser médica, vai ser professora. Eu nunca tive isso muito claro. Mas eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, de desenhar. E eu sabia que eu queria trabalhar com isso. Assim, se tivesse um emprego que você pode ficar montando Lego o dia inteiro, era o que eu queria fazer. Porque eu adorava essas coisas. E aí, quando eu era criança, ainda não tinha muita noção assim, de que eu tinha um talento diferente das outras crianças para o desenho, que eu tinha mais facilidade. Isso foi assim, quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu percebi que eu tinha mais facilidade com isso do que os meus amigos, os meus colegas de classe.
E aí eu passava horas do meu dia copiando os quadrinhos da Turma da Mônica. Para mim, aquilo era a minha maior referência de desenho e de arte, era o Maurício de Souza. Eu achava aquilo incrível. Eu fiquei viciada e comecei a copiar e desenhar a memória muscular, né? Então, quanto mais você pratica, melhor você fica em tudo. E aí, quando chegou na época de escolher o que fazer, que curso fazer na faculdade e tal, eu fiz uma orientação vocacional e eu sabia que ia ser alguma coisa ligada à arte. Ainda não sabia se ia ser design, se ia ser moda e tal, e acabei indo para arquitetura. E aí fiz 5 anos de faculdade, totalmente nerd, eu amava. Se pudesse ficar 24 horas na faculdade, eu ficava, porque eu adorava estudar. Foi muito legal, é um curso muito difícil, porque exige diversas disciplinas, né? Você tem que ser criativo, só que você tem que ser bom em cálculo. Ao mesmo tempo, tem outras matérias que são bem técnicas, desenho técnico, hidráulica, elétrica e tal. Então, era muito legal, porque eu nunca ficava entediada, porque tinha muita coisa diferente para fazer. E aí, fui fazendo estágio e tal, e nunca imaginei um dia que eu faria outra coisa a não ser isso. Sempre fui apaixonada. Então, lá atrás, o que você mais gostava era rabisco. É. Mas quando a gente... Isso é interessante, porque a gente gosta de algumas coisas, a gente sabe fazer algumas coisas, só que o mundo ensina caminhos que o mundo quer que a gente acredite que são viáveis. E também bota na nossa cabeça que alguns caminhos não existem, ou que alguns caminhos são loucura. Não faça aquilo, né? Então, a gente tem modelos que o mundo enfia na nossa cabeça do que é possível. Então, a Mariana gostava de rabiscar, mas o caminho viável do mundo era arquitetura. Era arquitetura, era ter um emprego formal, trabalhar numa empresa, ter carteira assinada. E é isso, né? Esse era o padrão, assim, a visão que eu tinha de uma vida perfeita, de um emprego perfeito, de um trabalho perfeito. E daí você continuou rabiscando? E aí, quando eu acabei a faculdade de arquitetura, eu comecei a ter tempo, porque antes eu não tinha tempo para nada. Porque a faculdade de arquitetura consome toda a sua energia, né? Você precisa estudar bastante, mas tem muitos trabalhos que demoram muito. Você precisa dedicar muito tempo naquilo. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, agora eu tenho tempo, que bom. Vou continuar trabalhando, mas nas horas que eu chegava em casa do trabalho, eu não consigo ficar sem fazer nada. E eu falei, vou aprender outras coisas. Aí fui fazer curso de grafite, comecei a grafitar na rua, por hobby. Aí fui fazer curso de fotografia, de direção de arte, comecei a costurar. Tipo tudo. Fui fazendo tudo. E só por hobby mesmo, né? E aí eu comecei a rabiscar no meu caderno. A Bel tem o caderninho da Bel e eu tinha o meu caderninho. Caderninho da Marina. Caderninho da Marina. E nesse caderninho eu rabiscava coisas para mim, eu guardava para mim, eu nunca mostrava isso para ninguém. E aí, aos poucos, eu comecei a divulgar isso no Instagram. E aí todo mundo, que legal, meus amigos. Eram pessoas... fotos de páginas do caderno. Eu tirava foto das páginas dos cadernos e publicava. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ser cobrada disso. Se eu ficasse alguns dias sem postar nada, algum amigo meu comentava, nossa, mas faz tempo que você não posta nenhum desenho. Quando que você vai postar de novo e tal? Aí eu comecei a fazer isso com mais frequência. A gente estava comentando que isso é muito surreal, né? Você está fazendo um negócio de brincadeira. E, de repente, você vê que aquilo é importante para alguém. Que ele reparou que você não postou. Eu comecei a ser cobrada. E eu achei muito divertido isso. E aí eu fui fazendo. E cada vez mais, assim, se eu postasse uma foto minha jantando num lugar legal, ninguém dava bola. O pessoal queria ver a foto do caderninho. Era bem isso, assim. E aí a coisa começou a crescer. Aí começaram a aparecer pessoas que não eram meus amigos no meu perfil. E aquilo foi crescendo e tal. E eu vi que tinha um compromisso ali. Eu falei, bom, isso está crescendo, as pessoas estão me seguindo por causa disso, eu preciso melhorar. E aí eu fui fazer curso de caligrafia, curso de várias outras coisas para melhorar o meu olhar, treinar e tudo mais. E aí eu comecei a receber e-mails de gente querendo comprar o meu desenho no caderninho. Me vende o seu desenho. Que horas isso, sabe? Isso é meu hobby, eu não estou vendendo nada. Eu sou arquiteta, eu trabalho como arquiteta, essa é a minha brincadeira. Isso aqui é o que eu faço quando eu estou em casa sem fazer nada, eu gosto de fazer isso. Aí eu falei, por que não, né? E aí comecei a fazer para alguns amigos, eram pessoas próximas, né, que começaram a me pedir essas coisas. E aí continuou crescendo e tudo mais, e aí o amigo do amigo que via, se interessava, vinha falar comigo. E aí eu comecei a receber e-mails e mensagens de pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Assim, eu te vi no Instagram, adorei seu trabalho, eu queria que você fizesse convite do meu casamento. Você não quer vir fazer um desenho aqui na minha casa? Eu tenho uma loja, eu vou fazer uma vitrine especial para o Dia das Mães, você não quer vir aqui fazer uma arte? E aí foi indo. E eu, como arquiteta, de segunda a sexta no horário comercial, e de sábado e domingo e à noite eu continuava fazendo essas coisas, mas começou a virar profissional. E aí a arquitetura começou a me frustrar um pouco,
em alguns aspectos, porque quando a gente faz faculdade, a gente sonha e, nossa, você vai longe, né? E quando você chega no mercado, muitas vezes não é aquilo que você imaginava. E, assim, eu gostava, eu sempre gostei muito de projetar e tudo mais, só que eu ficava frustrada com algumas coisas de... Por exemplo, eu trabalhei num escritório que o foco dos projetos era projeto de altíssimo padrão. E você lidar com gente que tem muito dinheiro, às vezes, é muito complicado, é muito difícil. Então, muitas vezes eu ia na obra, na casa do cliente, era tratada como nada, sabe? Então, você fala, nossa, por que isso, assim? Tive chefes também que nada é tão ruim que não sirva de exemplo. Então, às vezes, eu ficava só observando e falava, nossa, se o dia eu for chefe, eu nunca vou ser assim, sabe? Eu não vou tratar as pessoas desse jeito, eu não vou lidar com os problemas desse jeito, eu olhava aquilo como um aprendizado, né? Então, às vezes, eu ficava muito triste, assim, e tinha vontade de largar mesmo, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a ficar muito sobrecarregada, porque, né, você tocar duas vidas, assim, vida profissional dupla é muito difícil. E aí, de final de semana, eu não parava e tal, até que chegou uma hora que eu falei, bom, eu vou parar, vou largar a arquitetura e vou só fazer meus rabiscos. E é isso que eu tenho feito e tem dado muito certo, eu estou super feliz. E é muito louco, assim, porque eu não deixei de trabalhar com arquitetura, eu continuo nessa área, nesse ramo, mas eu estou no lado inverso agora. Porque antes eu escolhia algum artista para ir na casa de um cliente fazer um trabalho, comprava um quadro de alguém, agora sou eu que faço isso. E é muito legal, assim, é muito louco. Eu nunca imaginei essa possibilidade e esses caminhos foram se abrindo e eu me joguei. Uma coisa interessante que a gente estava comentando também, eu acabei de falar desse lance de, quando perguntaram da minha missão, de pessoas que podem inspirar outros a saber que esse é um caminho viável, né? E a Marina tem recebido muitas mensagens de outras pessoas que também fizeram arquitetura ou outros caminhos pensando que depois iam chegar num outro lugar. E com ela acreditam que é possível, né? Então vira uma inspiração grande também. Eu recebo, pelo menos uma vez na semana, eu recebo e-mail de alguém assim que está naquela fase pré-vestibular, que está meio perdido, que não sabe direito o que quer fazer, tem interesse, não sabe se é arquitetura, se é engenharia, e vê o que eu faço e fala, nossa, eu não imaginei que dava para trabalhar com isso. Mas o que você faz? Você faz curso disso? Como é que é o nome dessa profissão e tal? Então, eu sempre respondo, eu troco as minhas experiências, eu falo, né, tudo que eu vivi. Eu nunca viro para ninguém e falo, olha, não faça isso, faça assado, porque eu não quero ser responsável também pela decisão de ninguém. Mas é muito gostoso, assim, eu troco muita ideia com os leitores, com as pessoas que me acompanham, e eles veem, eu passei no vestibular, queria só te contar que deu certo, obrigada pela ajuda, não sei o que, estou super feliz, vou começar a faculdade ano que vem e tal. E é muito louco, assim, porque os rabiscos que eu comecei a fazer no caderninho, para mim, para me distrair, eles inspiram outras pessoas, e as pessoas olham para aquilo e, às vezes, elas tomam decisões. Assim, esses dias, eu recebi mensagem de um menino, porque eu postei uma frase que era mais ou menos assim, se você esperar estar pronto, então você vai esperar para sempre. Porque, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa e fala, eu vou esperar a hora certa, vou esperar eu estar pronta para fazer isso e tal, e só que se você ficar esperando, às vezes, você não vai fazer nunca. E aí ele veio me falar que leu essa frase, que naquele dia era isso que ele precisava saber, porque ele estava na dúvida se ele mudava de cidade, que ele era de uma cidade interior, uma cidade pequena, e ele estava na dúvida se ele saía da casa dos pais, da cidade dele, e ia se jogar numa cidade grande para morar sozinho, para trabalhar, enfim. E aí ele sentiu que aquilo foi um empurrão para ele tomar essa decisão. Então, eu recebo muita mensagem de gente assim. Uma coisa que, para mim, parece que é boba, é um desenho que eu fiz ali em meia hora e tal, mas aquilo ajudou, sempre ajuda o dia de alguém. Então, é muito legal, que além de ser uma coisa que faz bem para mim, faz bem para os outros. Eu recebo, nossa, muita mensagem de gente falando, obrigada por ter escrito isso, nossa, que legal. E as pessoas vêm me contar a história delas, assim, eu recebo e-mails gigantescos e eu fico lendo e falo, nossa, que bacana, sabe? Era uma coisa que eu não imaginava acontecer e ter esse contato com as pessoas quando eu trabalhava com arquitetura. Porque o arquiteto, a gente tem uma coisa muito boa. Assim, o que eu mais gosto da profissão é que você lida com as pessoas no melhor momento delas. Não é igual um médico que lida com notícia triste, sei lá, um advogado que tem que lidar com problemas e, às vezes, situações que não são muito legais. O arquiteto, não. A gente está sempre
lidando com o cliente no momento que ele está mais feliz. Seja se ele comprou um apartamento, se ele quer construir uma casa, alguém que vai ampliar a empresa, são sempre conquistas, sempre coisas boas. Isso é muito legal. E eu continuo trabalhando com esse lado bom da profissão, sabe? Que é lidar com as pessoas no melhor momento e fazer alguém feliz com o trabalho que eu faço. Muito legal. E daí, nesse lance de criar oportunidades, tem algo que já é meio inerente, né? Quando você faz... A Marina escreve várias frases também de músicas que ela pega e coloca de uma forma legal. E é interessante, né? Nesse mundo conectado agora, você pode escrever a frase e marcar quem foi o criador, né? Já teve alguém que falou, nossa, mas você fez minha frase, eu adorei. Como... Já, o Lulu Santos, uma vez, ele comentou, ele falou, nossa, que legal. E aí ele pegou o desenho, a foto e postou no Instagram dele. Que também demais. Foi demais, assim. Foi uma brincadeira que começou há mais ou menos 2 anos atrás e que me levou já para caminhos assim que eu nunca imaginei. No meio do ano, a Globo me ligou e falou, a gente está reunindo aqui uns artistas e tal, você não quer vir aqui fazer uns desenhos para a campanha do Criança Esperança? Eu falei, lógico, vou amanhã, se vocês quiserem. Tô aí já. E aí eu fui, foi super legal, a gente conheceu várias instituições que eles ajudam, o projeto é muito bacana. E é fantástico, assim, porque talvez se eu continuasse fazendo o que eu fazia, eu não chegaria tão longe, sabe? E eu não tenho outras oportunidades, outros caminhos também, mas é muito louco, assim, é surreal. E onde você acha, qual foi algum projeto que você gostou muito de fazer, falando de restaurante, meio físico mesmo, e qual que é um que você amaria fazer que você ainda não fez? É difícil falar, porque a cada projeto novo, a cada cliente que eu visito e vou lá fazer o trabalho para a pessoa, é muito bom porque eu conheço muita gente, né? Cada semana é uma história diferente. Então, às vezes é um casal que os dois largaram os empregos para montar um restaurante, e estão super felizes, estão meio apreensivos assim, mas estão empolgados para começar a tocar esse projeto. Eu não sei se eu consigo falar algum, assim. Tem histórias até tristes também, sabe? Teve uma vez, eu fiz um quadro para uma menina que ela comprou uma Kombi, ela pegou essa Kombi e transformou, assim, deixou a Kombi linda, maravilhosa, porque ela tinha uma amiga, que ela e essa amiga combinaram que um dia elas iam comprar uma Kombi, fazer doces, fazer bolos e vender, sair por aí vendendo, né? Tipo um food truck e tal. E essa amiga dela acabou falecendo esse ano de câncer, uma menina super nova e tal. E ela falou, não, eu não vou desistir, eu vou fazer isso por ela, vou continuar com esse nosso sonho e tal. Então, até tem histórias tristes assim que eu fico super tocada, sabe? E esse foi um que eu gostei muito de fazer, porque ela veio me pedir para fazer isso, eu estava, legal. Aí, quando ela contou a história dela, eu falei, nossa, eu preciso fazer isso, sabe? Eu quero fazer parte dessa história. Então, é muito bacana. Fantástico, você vira parte da história daquele lugar. É muito forte isso. Eles me mandam, às vezes, e-mail, foto, depois, olha aqui a inauguração, olha como estava cheio, muito obrigada, não sei o quê. É super bacana, assim. Muito legal. Gente, eu tenho mais perguntas também, como sempre, mas eu quero sempre dar a chance de vocês perguntarem. Alguém quer perguntar alguma coisa agora? Essa pessoa especificamente pediu uma frase específica? Não era nada assim. Era só para fazer a propaganda da Kombi dela, sabe? Ela queria que eu escrevesse de um jeito fofo e tal, aquilo que ela fazia, e aí eu escrevi para ela colocar lá na Kombi do lado de fora e fazer a propaganda do trabalho dela. Quantos anos você tem, Marina? 26. Todo mundo acha que eu sou mais nova. Tem carinha de bebê. Ali tem uma pergunta. É muito legal esse lance de... Poxa, você coloca uma marca no espaço, que é para onde a pessoa vai olhar todo dia. Eu não sei se você tem noção da profundidade do quanto vão lembrar de você, né? Por exemplo, o quadrinho que você pôs com a minha frase está na minha sala. Eu chego lá, eu olho, penso, quadrinho Marina, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente consegue fazer na vida que marcam de uma maneira muito especial. Então, você está muito presente, na verdade, no dia dessas pessoas. Oi, Marina. Oi. O seu trabalho deve ser fantástico, eu ainda não conheço. E como é que você divulga o seu trabalho? É só no Instagram? Então, eu comecei de brincadeira no Instagram, quando eu tinha 200 seguidores. E aí o Instagram começou a ganhar força, e aí eu abri um blog, montei um blog, porque eu não queria montar um portfólio, uma coisa estática, que ninguém interagisse comigo, e eu chato, sabe? Falei, não, vou fazer um blog, que além das minhas coisas, dos meus trabalhos, vou trocar ideia com as pessoas e tal. E aí, do blog, eu montei uma página no Facebook também, e tudo que eu faço eu divulgo em todas essas plataformas, no Instagram,
na página no Facebook e no blog. E alguns meses atrás eu fiz um canal no YouTube, porque todo mundo vê o que eu faço e fala, nossa, que legal, que lindo, eu quero aprender. E aí eu criei um canal e falei, vou tentar ensinar então as pessoas, né? E eu comecei, então tem 1 mês e meio mais ou menos, e até falaram para mim, mas não é ruim você fazer vídeo mostrando como você faz o seu trabalho, você não vai perder cliente por causa disso, você não vai contar os seus segredos para as pessoas, mas eu acho tão bobo pensar assim, sabe? É pensar muito pequeno. Porque se a pessoa não vê o meu vídeo, vai ver de outro, não tem segredo nenhum, sabe? O que eu faço é mostrar como que é o meu processo criativo, as técnicas que eu uso e tudo mais. Talento é intransferível, eu posso ensinar isso para 1000 pessoas, cada uma vai fazer de um jeito. Inclusive, depois que eu abri um canal no YouTube, eu recebi muitos e-mails, mensagens de gente interessada em workshop. Então, na verdade, é o contrário. Em vez das pessoas perderem totalmente o interesse em adquirir, me contratar, enfim, fazer alguma coisa comigo, não. Elas viram os vídeos, gostaram e elas querem fazer um workshop comigo. Então, é muito legal isso. E aí eu divulgo em todas essas plataformas. Tem muita gente que me pergunta, né? Poxa, Bel, mas eu não vou contar minha ideia porque vai que o cara copia. Assim, toda semana tem no mínimo umas 50 pessoas que me falam isso. E chega até gente que fala, isso é muito raro, mas comigo, mas eu sei que é muito comum com outras pessoas, de eu vou te contar, mas você assina um termo que você não vai contar a minha ideia para ninguém. Já se foi o tempo que, na verdade, você tinha que se preocupar com isso, né? Você tem que se preocupar muito mais em não ter o feedback, em não conhecerem seu trabalho, do que em copiarem. E a verdade, assim, o que eu acho? Vamos supor que a Marina faz um vídeo e alguém que aprende no vídeo faz um trabalho lindo. Que ótimo! Eles vão fazer uma colaboração juntos, eles vão crescer juntos. Então, o mundo mudou, né? Eu sou muito amiga do Murilo Gun. E as pessoas, não sei se todo mundo conhece ele, mas as pessoas acham a gente muito parecido. E a gente fala muito um do trabalho do outro. E teve um cara uma vez, chegou para o Murilo e falou, cara, você fica divulgando a Bel, agora o podcast dela está em primeiro lugar, o seu está em segundo, por que você foi fazer isso? E ele falou, gente, eu não estou competindo com ninguém, eu quero crescer a pizza, para todo mundo ter uma fatia maior. Eu não vou ficar moderando quem pega a pizza agora, eu consigo crescer a pizza. Então, assim, eu acho que acaba sendo uma cabeça muito pequena, esse lance de não vou falar, não vou perguntar, não vou... Vamos crescer a pizza, porque todo mundo tem fatia boa, né? Isso é uma coisa que eu vi muito desde a faculdade, assim, gente que mexe com arte e tal tem o ego, assim, muito balançado. Qualquer coisa as pessoas já ficam irritadas. E eu via muito isso na faculdade, da pessoa descobrir uma coisa e querer guardar só para ela e não vou contar para você, você que se lixe. E aí tem gente que fala isso, mas você vai contar o seu segredo? Eu falo, não estou contando segredo nenhum, sabe? Eu estou ensinando, ajudando, e se alguém aprender comigo no meu canal e quiser tocar isso e transformar isso num trabalho, nossa, eu vou ficar super feliz, sabe? Porque eu ajudei alguém a ter um meio de ganhar dinheiro também e tudo mais. Uma vez eu até mandei mensagem para uma menina que faz um trabalho parecido com o meu e perguntei, fulana, que tinta é essa que você usa e tal? Aí ela me respondeu, então, se você quiser saber, você tem que se inscrever no meu curso, não sei o quê, não sei o quê. A menina está precisando fazer o curso aqui. Eu não vou me inscrever. Se antes eu tinha um pouco de interesse de aprender alguma coisa com ela, o interesse acabou ali, porque eu não quero mais, sabe? Se ela não quer me ajudar, eu vou procurar de outra maneira. E é louco, porque as pessoas começaram a comentar nos vídeos, você é muito didática, parabéns pela sua paciência, por dividir o que você sabe com a gente, muito obrigada por dedicar o seu tempo com isso. Nossa, já valeu qualquer vídeo que eu gravei na vida, sabe? Só esse feedback que eu tive. Então, a gente não tem que ficar pensando nisso, assim, porque com a velocidade das coisas, da informação, da internet, você não vai esconder nada de ninguém, as coisas são assim, tudo se copia, se transforma e... Não tem isso, o talento é intransferível mesmo. Cada um vai fazer o seu trabalho de um jeito, então eu não fico preocupada. Isso é legal para a gente pensar. Em cada um dos seus negócios, tem coisas também que vocês podem abrir. Aqui a gente está dando um exemplo, né, que é muito claro, que é artes, mas até mesmo quando o Rufino vem aqui e fala como ele contrata. É legal a gente aprender com essas coisas. E cada um de vocês tem coisas que vocês podem ensinar. Então, o ponto aqui não é, vamos todos bombar nossos perfis nas mídias sociais. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é, tem coisas que vocês podem ensinar que, poxa, atrai a pessoa certa. Seja o funcionário que você quer, seja o parceiro que você quer, seja as pessoas que você quer ao seu redor. Tem muito que você pode fazer, abrindo o que você já aprendeu, que pode trazer aquele filtro de pessoas que você quer para o seu lado. Tinha uma pergunta lá atrás, né? Olá, tudo bom? Gostaria de
falar que o seu trabalho é muito bom, muito bonito, ainda mais porque ele é manual. Eu trabalho muito com arte, só que é digital, eu tenho uma dificuldade extrema de fazer no sketchbook, finalizar ali, e eu vejo que o seu é incrível, cara, muito, um traço muito bom, e você consegue finalizar, algo que não é, que está se perdendo hoje em dia, né, por causa do Photoshop, Illustrator, no mundo digital 3D, renders, enfim. E eu gostaria de perguntar sobre o seu processo criativo, quando você vê uma página em branco, você... porque como trabalho, tem que produzir. Se você está bem ou você está mal, você tem que produzir, tem que fazer. Então, quando você está ali com uma página em branco e precisa fazer alguma coisa, gostaria de saber mais sobre o seu processo criativo, como você faz o branco virar alguma coisa que todo mundo gosta. Processo criativo é complicado, né? Porque se você está num dia, às vezes, cansado, de mau humor, e você tem que fazer aquilo, não adianta. Você pode rabiscar 200 páginas que vai sair uma caca, né? Meus 200 rabiscos. 200 rabiscos. Então, assim, como agora eu trabalho em casa, no meu horário, eu trabalho a hora que eu quero. Então, se eu acordei, por exemplo, eu acordei, ainda estou meio com aquela coisa do sono, então, nessas horas que eu estou assim, mais devagar, eu aproveito para responder e-mail, para cuidar das redes sociais, para cuidar da parte mais burocrática, e deixo a parte criativa para as horas que eu estou mais tranquila. Assim, normalmente, quem trabalha com criação, músico, designer, enfim, gosta de trabalhar à noite, né? A gente é meio coruja. Porque à noite fica tudo tranquilo, o telefone não toca, ninguém te enche o saco, então é muito bom. Às vezes eu fico até 2, 3 horas da manhã desenhando, ou até mais. Isso era uma coisa que eu já tinha antes. Então, eu gosto mais desses horários para criar, mas nem sempre também. Às vezes eu faço isso de manhã, não tem muita regra. E o meu processo de fazer as coisas é sempre manual. Eu nunca começo a ideia pelo computador, até porque raramente eu digitalizo alguma coisa. Eu só faço para o computador quando é uma necessidade de um trabalho, alguma coisa assim. Porque normalmente tudo que eu faço é realmente feito à mão. Então, eu sempre pesquiso referência. A gente pode parar de estudar nunca, né, em qualquer coisa que a gente faça. Então, se eu acho que eu estou precisando fazer algum curso de alguma coisa, que eu estou meio assim, com a cabeça já saturada, faço um curso de sei lá o quê. Eu estou sempre entrando em cursos para ativar o cérebro, né? É bom a gente aprender coisas novas. E qualquer curso que a gente faz, seja com o aluno que está do teu lado, com o professor, ou, enfim, com o tema do curso, você sempre aprende alguma coisa. Então, eu gosto de estudar bastante, estou sempre fazendo cursos e aprendendo coisas novas, fuço bastante na internet também, e eu fico concentrada naquilo e vou fazendo. A gente sente quando o trabalho ainda não está bom, né? Quando você fala, eu fiz, está legal, mas ainda não é isso. Então, às vezes eu deixo aquilo um pouco de lado, vou fazer outra coisa, aquilo fica no subconsciente, ali chega uma hora e fala, é isso. Aí volto para o papel, rabisco outra coisa, até ficar do jeito que eu quero. Mas também tem que saber a hora de parar, porque senão... Sim, senão se estraga. Mas olha, eu vi um pouquinho do processo, só um pouquinho. Claro que eu não vou conseguir explicar tudo, mas a gente estava lá em cima e a gente pegou... na verdade, a gente não, né? A Marina pegou, fez um... Eu estava tentando ajudar, mas eu sou uma negação, então eu falei, vou sair do caminho para não atrapalhar. E ela envelopou a mesa para a gente escrever insights na mesa. Eu falei, vamos escrever alguma coisa, vamos escrever mesa de sacadas, que seja. Daí eu só falei isso, né? Imagina eu escrevendo mesa de sacadas. Imagina eu escrevendo lá, mas beleza. Daí Marina foi escrever. Ela pegou um giz, não sei se é sempre assim, obviamente não deve ser sempre assim, mas é só interessante, foi totalmente natural. Eu falei, vamos escrever mesa de sacadas? Ela, na hora, pegou um giz, vou fazer com o giz antes, assim, veio do além ali, né? Vou fazer com o giz antes. Daí ela escreveu fraquinho, branco com giz. O mesa ela já escreveu um M todo rebuscado lá, não sei o quê. Mas o dessacadas ela escreveu normal. Eu falei, mas o que ela vai fazer com o dessacadas? Está que nem o meu dessacadas. Não é possível que é só isso, né? Daí, bom, daí ela começou a pintar de verdade, o mesa ficou lindão. E o dessacadas, ela foi letra a letra, criando um negócio, fazendo padrões na letra. Então, o que era só um Szinho normal, ela fez cheio. Então, assim... Você foi tendo ideia enquanto você fazia, né? Às vezes eu tenho um pouco de preguiça de fazer o rascunho. Legal. É difícil, porque tem cliente que fala, me manda um rascunho antes, então, para eu ver e tal. E eu falo, mas não consigo, eu quero chegar lá na hora e sair fazendo. Então, eu normalmente faço um rascunho ou vários antes. Mas tem horas que é isso mesmo. Eu só faço um risco meio de qualquer jeito ali para eu saber o espaço que eu vou ocupar e na hora, às vezes, eu acabo mudando de ideia. Eu achei super legal, porque ela delimitou o espaço e ela estava sentindo cada letra. Tipo, deu vontade de fazer isso aqui.
seja, Eu achei super legal. não era uma coisa, então, que já estava na sua cabeça antes de começar, que você só pôs no papel. Não, Você não. foi criando e ficou desse jeito. Foi no isso que eu final. achei diferente, que a Incrível, pessoa do legal. planejamento desenha tudo, é Ctrl-C e Ctrl-V. Você primeiro desenhou tudo, tá Ctrl-C na sua cabeça, você faz Ctrl-V no mundo. Não foi nada assim o que eu vi lá. Incrível. Quando eu tenho bastante liberdade de fazer igual aqui, eu não consigo planejar muito, assim, eu fiz um rascunho de um jeito e na hora eu passei a caneta do outro, né? É bom quando a gente tem também liberdade para criar, porque aí sai totalmente espontâneo, né? Então é muito gostoso. Legal. Muito obrigado. A Marina também se preocupa em fazer uma composição super bonitinha, que é uma produçãozinha ao redor do caderno. Parece coisa pequena, mas é a partir disso que você se diferencia de outros também. Então, o detalhe faz gerar mais oportunidades. É um negócio muito legal também. O lance das fotos faz toda a diferença mesmo. Isso sempre comentaram comigo desde o começo. Nossa, é tão fofo porque você tem uma preocupação na hora de fotografar. Porque eu sempre tive, assim, eu tenho essa coisa da arte muito aguçada. Sempre gostei de fotografar, uma coisa que eu aprendi com meu pai. Então eu gosto, sabe? Além de fazer o desenho, eu gosto de pôr o caderno. Como eu vou tirar foto? Aí eu coloco algumas coisas em volta, ou mudo o fundo se não está legal, para valorizar também o trabalho, né? A gente que quer divulgar o nosso trabalho, o nosso produto, o nosso serviço, a gente tem que se preocupar com essas coisas também. Era o que o Zé estava falando. Às vezes a pessoa está ali passando a foto, se não é uma foto bonita, bem tirada, nem vai prestar atenção. A pessoa nem lê a legenda, ela vai passando. Aí, quando é uma imagem bonita, as pessoas normalmente prestam mais atenção. Então, eu tento tomar esse cuidado também. Tem algo no módulo 3 do curso, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque algumas pessoas acham que para dar certo tem que fazer. Fazer. Só que como você está fazendo também faz a diferença. Eu dou um exemplo lá, que às vezes você planeja de uma maneira e você fala, poxa, hoje eu tenho... você quer divulgar seu trabalho, você posta lá um link do meu primeiro rabisco. Mas, às vezes, o jeito que a mídia social funciona, se você coloca só o link, é pior, porque o Facebook baixa, está só o link. Então, não é só o que você está fazendo, o tempo que você está colocando lá. É também como você está fazendo. Né? Talvez meia hora a mais, que faz ter uma composição incrível, poxa, faz com que, em vez de 100 pessoas vejam aquilo, 3.000 pessoas vejam aquilo. E a gente, às vezes, tem uma mania de quero fazer para tirar da frente e tal. E faz muita diferença fazer com o propósito claro que, às vezes, feito é melhor do que perfeito, mas se você sabe alguma coisa que você pode fazer para estar mais bem feito, tem que fazer. Eu gostaria de voltar àquele assunto que vocês estavam falando sobre esconder segredo de projeto e tal. É que, na verdade, a gente não está percebendo, mas houve uma certa revolução no paradigma de ensino. Por exemplo, eu não sou muito velho, mas tenho 37 anos. E estou aprendendo com vocês que são mais novas do que eu. Então, hoje, quando a gente compra um celular, a gente compra um relógio mais avançado, a gente compra algo de uma tecnologia, a gente dá para o nosso filho de 3, 4 anos para ele fazer funcionar. Então, a gente está aprendendo com pessoas mais jovens, mudou. A gente vem desde que o mundo é mundo, existia um mestre que ensinava e isso vem mudando drasticamente. Então, a gente tem que aprender também a dividir o conhecimento e não é de uma hora para outra, é um pouquinho traumático esse processo, não é tão fácil assim. Às vezes a gente fala, vocês têm essa visão porque vocês já vêm de uma nova geração, uma geração que já está acostumada a isso. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Obrigado. Eu lembro, eu sou do meio do caminho, na verdade. A minha geração, eu tenho 27 anos, né? A Marina tem 26. Eu também não nasci compartilhando, na verdade. A geração de 12, 13, 14 pensa totalmente diferente. Tanto que eu não sou da geração Snapchat. A galera que é da geração Snapchat é totalmente só o momento que funciona. A gente pode depois falar um pouco de outras mídias, mas já tem uma diferença. O que você sente, eu sinto também quando eu falo com algumas pessoas mais novas. Agora, eu tenho uma história interessante do compartilhamento, porque quando eu resolvi lançar meu primeiro livro, eu decidi que ia ser gratuito online. E não era estratégia, era simplesmente o fato de que eu não me via como escritora. Minha formação principal é engenharia elétrica e ciência da computação. Então, assim, o mais importante para mim era, poxa, eu aprendi algumas coisas legais, estava sendo muito grata pela oportunidade de estar no Vale do Silício. Falei, poxa, aprendi um monte de coisa legal,
minha irmã, minhas primas, minhas amigas perguntam sempre as mesmas coisas, por que eu não posso pegar essas coisas e colocar no mundo, e sendo ciências da computação, colocar num site, num link. Minha primeira vez que eu coloquei o site no ar, não tinha nem que colocar e-mail para baixar o livro, né? Porque não tinha nem a estratégia de vou pegar o e-mail para vender coisa depois, não tinha nada disso. O que eu queria era que o conhecimento chegasse nas pessoas. E foi interessante, quando eu lancei, bom, cresceu muito rápido o livro, 12 editoras queriam lançar meu livro. Tipo, uma semana depois que eu coloquei no ar. E foi uma conversa muito interessante com as editoras, porque todas tinham a mesma postura. Bel, a gente quer lançar seu livro, só que é inegociável, tira o gratuito do ar. E eu falava, gente, mas como assim tira o gratuito do ar? O intuito era ser gratuito. O impresso vai ser um a mais se eu for fazer. Eu não vou tirar o gratuito do ar. Eles falavam, Bel, então a gente não vai fazer o livro. Porque com o gratuito no ar não vai vender nada. Então, assim, o mundo não percebeu que nada gera mais engajamento do que você agregar alguma coisa de valor às pessoas. Então, quando você agrega alguma coisa de valor às pessoas, elas compram não só essa coisa, como todo o resto. Todo o resto. Por quê? Porque eles ficam gratos, porque eles acabam evangelizando o seu trabalho. E assim, não é na estratégia, é na bondade. Se você faz por estratégia, ninguém vai gostar. Tem que ser honesto. Né? Então, acabou sendo algo que, a meu ver, 10 dessas 12 editoras caíram fora quando eu falei, eu não vou tirar do ar. E foi uma luta nas duas que ainda queriam para realmente não tirar do ar. Mas, nesse momento, minha cabeça abriu para o valor de agregar alguma coisa e agregar de verdade, não enrolar. Não pegar e colocar um capítulo de graça e achar que o cara vai ser bobinho de depois comprar o resto. Não era esse o intuito. Então, o mundo mudou, porque o que acontece? O que eu acho que é o mais poderoso? Hoje em dia, tem muita informação. Se você tem acesso a um smartphone, você tem acesso a todo mundo aqui tem, obviamente. Então, não tô sendo, obviamente, simplista. Tem muita gente que não tem acesso. Mas a gente que tem, você tem acesso a tudo. E coisa de boa qualidade. Então, acabou virando uma expectativa muito alta de você conseguir encontrar coisas boas e de graças. Agora, quando você faz isso, e faz com boa vontade, faz querendo ajudar, e tem até mesmo uma sacada que agrega, que a pessoa lembra de você porque você ajudou de alguma maneira, acabou. Aquela pessoa, para sempre, não precisa necessariamente comprar, mas vai divulgar, vai ajudar, vai curtir. E isso faz a diferença. Né? E talvez vire um cliente, talvez sim. Isso não é verdade só no meu mundo. É verdade em empresas, é verdade. O Rufino abre, ele só falou isso de passagem aqui, mas se vocês quiserem conhecer a empresa dele, toda semana tem visitas guiadas. A JR Diesel tem visitas. E ele fez isso, e com isso, tem 1000 outras coisas legais acontecendo. E ele mostra na visita como que faz tal coisa, o negócio da graxa no chão que ele falou aqui. E ele faz isso porque ele quer fazer, não é estratégico, mas acaba sendo muito valioso, porque é o compartilhamento de conhecimento e de informações legais. Essa semana, acho que foi quarta-feira, eu disponibilizei no meu blog um calendário 2016, com cada mês tem uma frase com uma arte diferente e tal, para as pessoas entrarem no blog e baixarem de graça. Em 2 anos de blog, foi recorde de acesso. Eu nunca tive tanto acesso no meu blog igual eu tive quarta-feira, porque eu disponibilizei um calendário gratuito. E, assim, as pessoas vão lembrar de mim 2016 o ano todo inteiro. Então, é maravilhoso, sabe? Muito bom. Teve muita gente já baixou, já imprimiu, e eu recebi foto da baia lá do trabalho. Coloquei aqui na minha baia já, você já está aqui, já vou começar o ano com você. E, pô, incrível. E não sabe? só ela vai lembrar, mas todo mundo vai passar e vai perguntar onde você comprou esse calendário. Exatamente. Então, é muito legal. Essa pessoa que você falou também, essa pessoa teve muitos compartilhamentos e tudo mais, isso gerou mais visitas na minha página, mais gente passou a me conhecer, talvez essas pessoas podem virar clientes meus ou não, enfim, isso é muito legal, porque é genuíno, né? Uma moça até perguntou, você não tem uma versão tipo Excel, assim, eu gosto de coisa mais no computador, eu queria... Eu falei, por enquanto não, quem sabe depois eu faço. Mas é engraçado, porque isso pode ser válido para qualquer tipo de trabalho, viu, gente? Assim, o exercício aqui é ver como você pode fazer isso no seu ambiente. Antes do mundo que a gente vive hoje, para você conseguir chegar nas pessoas, poxa, você tinha que pagar uma propaganda na Globo. Né? Hoje, talvez se alguém fizer uma propaganda, compre meu calendário,
vai ter menos downloads que alguém que fez de graça na internet e depois vai gerar vários trabalhos. Então, o ponto aqui não é... E, poxa, não faz tempo, faz o quê? 2 anos atrás eu tinha 200 seguidores. Por aí. Por aí, né? Então, assim, eu não estou falando aqui de números bizarros que você tem que ser já no primeiro dia o top da internet. É criar alguma coisa para trazer valor para o seu trabalho. Né? Eu estava conversando com... Perdão, qual que é seu nome? Perdão. Sandro. Com o Sami, que, dentre vários mil outros projetos, ele tem um hospital veterinário. Cara... Cria lá no seu site um guia de primeiros socorros rápidos, sei lá, se o animal foi atropelado. Uma coisa simples, só que é útil para alguém. Em vez de você pegar e fazer só baixar, já tem. Ele já tem. Então é engraçado, às vezes as pessoas pensam, eu vou criar uma estratégia digital para comunicar o horário de atendimento e vender o meu hospital. Não dá certo isso é chato. Você tem que agregar conhecimento para as pessoas lembrarem de você no momento que você realmente ajudou. É um hospital veterinário, então o que a gente fez? A gente fez um bulário, porque, imagina, chega um animal, diferente dos humanos que você pergunta o peso e está fácil, o cachorro nos animais é muito difícil. Se você der a dose errada, você matou ou não resolveu. É um dos problemas muito grandes que existem. E quais remédios dá? E a gente criou, mas já faz alguns anos, tem esse bulário, que é um app para o iPhone, para os telefones, e o pessoal baixa, é grátis, e funciona muito bem, porque também, claro, tem o telefone da clínica e tal, e ajuda como retorno, mas é grátis, tá aí. Muito legal. No terceiro módulo eu vou falar sobre quando você desenha uma estratégia que você quer seguir, não só pense no essencial, mas pense no periférico. Porque, às vezes, o periférico vai te trazer uma vantagem competitiva em relação ao essencial que todos pensaram. Muito legal. Quem mais tem pergunta? Boa tarde, Marina. Boa tarde, Bel. Boa Parabéns tarde. aí pelo teu trabalho e também assim pela coragem. Eu acho que depois de fazer uma faculdade, se preparar, se capacitar tanto dentro de uma área, até estou sentada com uma nova amiga aqui que é engenheira e também quer mudar de área. Eu acho isso... Nem todo mundo tem essa coragem. Parabéns por você buscar tanta felicidade e encontrar, né? Então, eu tenho um negócio, uma pousada em Campos do Jordão, e eu gostaria, por exemplo, de contratá-lo, não sei se você presta esse tipo de serviço, para que a minha comunicação seja mais eficaz, porque hoje em dia eu tenho uma dificuldade imensa assim, de achar um profissional, um designer, um web writing, sei lá, estou vendo uma pessoa ideal, para que eu possa me comunicar de uma maneira mais original, ou tentar agregar, como a Bel está sugerindo aí, porque a gente acaba caindo numa mesmice, são assim 300 hotéis, pousadas, todo mundo falando a mesma coisa, postando foto de quarto, sabe, de fundir. Então a gente tem que ser muito original, inovar, fundir vinho, campos, montanha, araucária, esquilo também, né? Enfim, então eu gostaria de saber se você faz esse tipo de trabalho, se poderia me atender, para a gente seria um privilégio, assim. Que legal, obrigada. Eu faço assim, eu gosto quando eu pego clientes e coisas voltado para esse lado, eu gosto sempre de fazer coisas que chamam a atenção. Então, essas abordagens diferentes, sabe? Às vezes fazer um vídeo em stop motion, uma brincadeira, às vezes é muito mais interessante do que isso que você falou, ficar... Tudo bem, pode ser uma foto da araucária maravilhosa, mas ninguém aguenta mais ver isso, né? Pode escrever com uma fonte que parece araucárias. Não contratem a Bel. Não. Quando se trata de design, não contrata. Eu queria só complementar que acho que você fazer os vídeos, ensinar ou não, eu não penso, né? Compartilho de vocês o mesmo pensamento de que a outra pessoa pode querer fazer diferente ou pegar a minha vontade. Você está ensinando uma técnica, mas só de você falar. Se você estivesse desenhando aqui, a gente ia conseguir ver muito mais, porque só de você falar em desenhar, já dá para ver tanto amor que você tem por esse trabalho. Então, isso é seu e sempre vai ser. Você pode até passar esse amor como inspiração, mas cada um vai ter a sua técnica através da sua inspiração. Então, parabéns, continue e eu vou assistir o próximo vídeo. Muito legal. Alguém quer fazer uma última pergunta para a gente fechar? Tenho Pinterest. Eu não lembro agora, tem arroba? Marina Viaboni também. Uma última pergunta ali.
Eu preciso até atualizar, colocar mais trabalhos meus lá, mas além do meu painel com as coisas que eu faço, eu tenho as minhas inspirações também. Marina, oi. Oi. Meu nome é Denise e eu trabalho com ensino superior e a gente tem uma ideia que nós vamos mudar o mundo a partir de amanhã. Tá? Amanhã eu apresento a ideia. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte. Nós trabalhamos com uma filosofia de que a gente busca parceiros que têm o produto que não se vende com a moeda que não se compra. Uma experiência, uma vivência. Porque a gente quer trabalhar, a gente já trabalha e quer continuar trabalhando os nossos egressos com experiência. Você toparia entrar numa parada dessa justamente pelo teu modo de ver a arte, não restrita à formação, arquitetura, mas muito mais ampliada no sentido de como você pode transformar essa tua vocação e formação em um mundo diferente, em uma perspectiva profissional e social diferente. A gente pode contar com a tua parceria? Lógico que pode. Poxa, ganhei meu fim de semana. O Rufino topou e agora a Marina topou. Ganhei meu fim de semana, Bel. Que legal, obrigada. Queria super agradecer. Inclusive, pera, tô falando errado, é a primeira vez que você falou assim para uma galera? Não, é a primeira vez. Tá bem, hein? Obrigada. Mandou muito bem. Aliás, eu acho que foi a primeira vez que a Ana e o Zé falaram também. Eu acho que foi a primeira vez. E a Beta, se eu não me engano, ela tinha falado com a Mica Rocha, que é uma outra pegada. Ela é super legal também, mas é uma outra pegada. Então, assim, ela não tinha falado dos negócios dela, ela tinha falado com humor e tal. Então, assim, bem legal, né? Quero agradecer vocês por acreditarem na minha loucura e virem com as suas loucuras aqui. Imagina. Brigadão, viu? Obrigada. Deu show, hein?